Olá a todos, eu sou Regivaldo Silva, aluno da Universidade Estadual do Ceará, UES, cursando licenciatura em História, no Polo de Pedra Branca. E vamos aqui dar continuidade à última dessas três aulas, tratando do tema Currais Humanos, Política Pública de Estado no Ceará de 1877 a 1932. Como a gente já viu nessas aulas, nesse tema, a gente está trabalhando a questão das políticas adotadas pelo Estado, em combate à seca, em amparo ao sertanejo de 1877 a 1932. Um fato até triste que a gente tem a relatar sobre esse episódio da nossa história, que é pouco estudada, pouco documentada, e agora passa a ser depredada. O único como se diz, parque preservado que está no Patu, na cidade de Senador Pompeu, que é o único resquício dessa época, que ainda está praticamente preservado, passa a ser depredado. É triste a gente ver isso da nossa história, a história nacional, a história cearense, desses fatos que ocorreram aqui, para a gente conhecer sempre, para não esquecer, para não deixar acontecer novamente, passa a ser depredado. O nosso objetivo dessa aula de hoje aqui é compreender como se deu a formação desses 7 campos de concentração em 1932, e qual a finalidade desses campos, qual a intenção do governo, com a desculpa de auxiliar. Será que o governo queria realmente auxiliar essas pessoas, a intenção dele era realmente, não, vamos dar condição a essas pessoas, Em 1932 em 1931, na verdade, já não foi um ano muito bom, já teve seca, já foi um ano de chuvas irregulares, E em 1932, já em janeiro de 1932, começava as pessoas já chegarem aos grandes centros, Em janeiro de 1932, as pessoas já começavam a se amontoar em Fortaleza, em Juazeiro, por exemplo, nos grandes centros, do Ceará, nas cidades que na época eram mais referência, Vendo isso, para evitar que acontecesse com 1877, 1915, essas aglomerações em massa, essa migração em massa, o governo federal, Getúlio Vargas, juntamente com seu ministro de Obras, Obras e Aviação, fez com que modificou a ideia dos campos, do campo de concentração de flagelados, expandiu de forma industrial, digamos assim, a questão dos campos, pegou 7 lugares estratégicos no estado do Ceará, e construiu os campos de concentração de flagelados, com a intenção era evitar a migração, da população para a capital, para evitar aquelas mesmas coisas que já tinha acontecido em 1915 e 1877, que era desordem social na capital, que era feiura social na capital, que era a realidade é essa, foi tentar esconder, que o sertanejo passava fome, o sertanejo não tinha condição de viver, na seca, Felizmente foi tirado dele essa condição de viver na seca, devido aos intempéries, e o governo não se precaveu. O governo de 1877 até 1932 não criou políticas efetivas de combate ou de convivência com a seca, não pensou, não planejou que esse fenômeno, digamos, comum aqui no Nordeste, no Ceará, poderia voltar a acontecer novamente. O governo não se precaveu. Após 17 anos, a medida de combate não evoluiu, E a solução novamente foi desumana. A solução foi desumana no que diz com a desculpa de auxiliar essa população, o governo expandiu esses campos de concentração. Na verdade, com a desculpa de auxiliar, ele foi aprisionar o sertanejo, e explorar o seu trabalho em troca de pão e água. A realidade foi essa. A política pública adotada pelo Estado, de fato, foi essa, com o objetivo de manter esses flagelados longe de Fortaleza,
criou-se 7 campos de concentração, né, que foram os mais grandes, Crato, né, Senador Pompeu, né, teve Cariús, Ipu, e teve 2 em Fortaleza, né, que é Ipu e Tauapé, né, inclusive que formaram alguns bairros de Fortaleza, né. Uma curiosidade também é que esses campos de concentração eram feitos de forma estratégica, né. Eles ficavam nas proximidades das linhas férreas, né, onde nessas linhas férreas a população sair das suas comunidades e até a linha férrea para se direcionar aos polos, né? Tipo Fortaleza, Juazeiro, Crato, Ipu, que é próximo a Sobral, né? Nessas linhas, o Getúlio Vargas, juntamente com o seu ministro de Viação e Obras, né? Criou a ideia, né, dos campos de concentração, né? De flagelados. Essa aqui nesse mapa a gente pode ver a localização, né, exata desses 7 campos espalhados pelo estado do Ceará, né? Tem Crato, tem Cariús, né, Senador Pompeu, Xerambim e Ipu, né? E os 2 em Fortaleza. Esse daqui é uma manchete do jornal O Povo, né, que traz números, né, da quantidade de flagelados que estavam concentrados nesses campos de concentração e trabalho, né? Ipu, cerca de 8.507, Fortaleza, 1.800, dá um número bem reduzido, Xerambim, 4.422, Senador Pompeu, com um número relevante de 16.221 pessoas concentradas, Cariús, 28.600, um número quase o tamanho de uma cidade, média hoje em dia. 28.640 pessoas e Buriti, né, 16.200 pessoas, resultando cerca de 73 mil, quase 100 mil pessoas aprisionadas nesses campos, né, esses campos de concentração e flagelados, né. Aqui também tem outra manchete do jornal O Povo, que fala do campo de Tauapé, em Fortaleza, né? E essas pessoas, apesar de serem concentradas nesses campos, alguns ainda fugiam, atacavam os trens, né, que iam em direção à Fortaleza e para chegar até a capital, né? Numa ideia de como é que se diz, de ter um auxílio mais fácil na capital. Porém, lá em Fortaleza, eles eram concentrados novamente, né, nesses campos, que tinham a intenção de segregar esse flagelado, não deixar ele na rua, né, para não trazer novamente a ideia de feiura social, que aconteceu em 1977 e 1915, né. A ideia de concentrar esses desejados, a gente pode ver numa perspectiva até, como se diz, desumana, né? E mostra que o nosso governo, o governo da época, nosso governo atual, os governantes em si, tratam a ideia de pobreza relacionada sempre com criminalidade, né? Como se o pobre ele tivesse a tendência direta à criminalidade. Aconteceu em 1932, a gente vê acontecendo nos números que tem hoje, né? Acontece isso também. Essa medida de aprisionar, de segregar esses flagelados, esses sertanejos vindo do sertão, é uma medida que tem um objetivo principal de acalmar o ânimo dos flagelados, controlando suas ações, né? Agradar as elites locais, que não iam ter esses flagelados, né, perambulando pelas ruas, e ter uma grande quantidade de mão de obra disponível para as obras públicas, né, as obras públicas que eram construídas muitas vezes dentro das propriedades dos coronéis da época, dos ricos da época, né. Vale ressaltar também que milhares de retirantes morreram ou de fome ou de doença, né? Que é o que desses campos, devido novamente às condições de saúde, porque eles eram segregados nesses campos, não tinham assistência médica, pouca assistência médica,
a cultura da época não via, não existia, digamos assim, a prevenção de vacinação, não tinha o conhecimento, principalmente aqui no sertão, era muito pequeno, a pessoa não tinha conhecimento de remédio ou de como se espalhavam as epidemias, né? Como a gente conhece hoje, sabe hoje como é que funciona, principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Entre abril de 1932 e março de 1932 foram registrados mais de 1.000 mortos, né, somente no campo de concentração do Ipu, né, na região de Sobral. Vendo todo esse assunto trabalhado nessas 3 aulas que a gente viu, né, principalmente nessa última aula aqui, a gente quer que vocês descrevam, né, qual a relação, né, da música Voz da Seca, de Luiz Gonzaga, né, com a falta de política pública de socorro aos sertanejos. E a gente quer também que cite, né, hoje em dia, porquê, as evidências do porquê que as secas não causam esses efeitos devastadores, como causaram em 1915, em 1932 e bem antes, em 1877. Né? Esse é nosso exercício para pôr em prática, né, o que a gente viu, né, nessas 3 aulas e principalmente nessa última aula aqui. A gente aguarda esse feedback de vocês, né, e aguarda vocês até uma próxima aula. Um grande abraço, pessoal, até mais.